nós somos de Deus, não pertencemos a esse mundo, mas nós vivemos nele. E a Bíblia diz que o mundo, ele jaz do maligno. Então, o pecado, ele está ao nosso redor. Aonde nós vamos, nós vimos o pecado ali. Basta ligar a televisão, basta você entrar nas redes sociais, na internet. Aonde você vai, você vê o pecado instalado ali. E o pecado todo dia, ele nos chama, ele nos tenta, mas Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E a nossa vida é uma questão de escolha. O pecado, ele vem e nós devemos escolher ou fazer a vontade da nossa carne ou fazer a vontade de Deus. Então a vida, ela é consequência das nossas escolhas, das nossas decisões. E no momento da tentação, a escolha que você fizer é o que vai definir os seus resultados. Então, como eu disse, nós vivemos no mundo e o mundo, ele está cheio de pecado. Todo dia ele nos chama e devemos nos desviar dele. E através desse vídeo eu quero te dar 4 conselhos para você vencer o pecado. Nesse vídeo eu vou falar para você 4 maneiras de você vencer o pecado para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Bom, a primeira forma de você vencer o pecado é você andar em espírito. E sobre isso, nós vamos ler o texto sagrado de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, o primeiro conselho que eu te dou, a primeira forma de você vencer o pecado, é você andar em espírito, ou seja, é você depender do Espírito Santo. É você não ser guiado por si mesmo, mas ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando você não é guiado pelas suas paixões, pelas suas vontades e desejos carnais, mas é guiado pelo Espírito Santo, então você não faz a vontade da sua carne, e sim a vontade de Deus. E o pecado, o que é o pecado? O pecado é a vontade da sua carne. O pecado é aquilo que contraria a natureza de Deus e favorece a sua natureza humana, que é a natureza pecaminosa. Por isso precisamos depender do Espírito Santo. Quando dependemos do Espírito Santo, deixamos Ele nos guiar, Ele nos dirigir, nós nos tornamos novas criaturas. O velho homem, ele morre, nós ficamos mortos para o velho homem e vivos para Deus. Então, nós começamos a viver como o apóstolo Paulo pregou, como o apóstolo Paulo deixou aqui nas Sagradas Escrituras. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a primeira forma de vencer o pecado é ser guiado pelo Espírito Santo. Depender somente dele. A segunda forma de você vencer o pecado está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o segundo conselho que eu te dou: vigie e ore. Vigiai e orai. Você tem que ter uma vida de oração. É a oração que vai fortalecer você. Se você não tiver uma vida de oração, você vai se tornar uma pessoa fraca espiritualmente. E quando vier a tentação, a vontade, o desejo da carne, ele vai acabar sendo mais forte do que você e você vai acabar cedendo para ele. Não fique pensando, sozinho eu consigo. Não, você tem que ter uma vida de oração. É através da oração também que você passa a depender do Espírito Santo e ser guiado e dirigido por ele. Então, o segundo conselho para vencer o pecado: tenha uma vida de oração. Você ter uma vida de oração, você vai se tornar uma pessoa forte. Quando vier a tentação, você vai vencê-la. O terceiro conselho que eu te dou para vencer o pecado está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15,
no versículo 33, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, vamos lá. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o terceiro conselho que eu te dou para você vencer o pecado é você fugir, se afastar das más companhias. Se você vê que essa pessoa ela está se afastando de Deus, se afaste dela. Se você vê que essa pessoa ela não está te aproximando de Deus, então não se aproxime dela. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Quantas pessoas que eu já conheci, você já deve ter conhecido também, que ela tem bons costumes, ela tem um bom testemunho, um bom exemplo, mas quando ela começa a se envolver com uma má companhia, ela acaba se corrompendo e ela já não dá mais testemunho. E os costumes dela, os valores dela acabam mudando, porque ela é influenciada por aquela pessoa. Você vê que o apóstolo Paulo disse, não vos enganeis. Tem muitas pessoas se enganando. Eu já vi pessoas que falam, não, eu estou com essa pessoa, tal, mas eu vou ganhá-la para Jesus, eu vou trazer ela para a igreja. Não se engane. É mais fácil essa pessoa ela te levar para o mundo do que você trazer ela para a igreja. Então, antes de se envolver com alguma pessoa, você quer ganhar ela para Jesus? Ganhe primeiro ela para Jesus. Quando você vê que ela tem um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus, aí sim, vocês firmam um compromisso com ela e se envolve com ela. Agora, caso contrário, foge. Não tenha essa companhia que venha te afastar dos caminhos de Deus. E o apóstolo Paulo ele complementa aqui no versículo 34, vigiai justamente e não pequeis. Ou seja, ele dá o conselho e depois ele dá a exortação. Vigiai e não pequeis. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigie com quem você anda, as pessoas que você se envolve muito, que se tornam companhias para você. Tome muito cuidado. Procure se aproximar de pessoas que te aproximem de Deus e se afastar de pessoas que te afastam de Deus. Não adianta você falar, não, eu só acompanho, mas eu não pratico. Você vai alimentando aquela vontade, aquele desejo, quando você vê, você está praticando as mesmas coisas do que ela. Então, o terceiro conselho que eu te dou, se afaste das más companhias. O quarto e último conselho que eu quero te dar para você vencer o pecado, a quarta forma de você vencer o pecado, ela está no livro de Salmo 119. O salmista, ele diz aqui no Salmo 119, algo muito forte. Ele diz, no Salmo 119, 11, ele diz bem assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a quarta maneira de você vencer o pecado é colocando a palavra de Deus no seu coração. A quarta maneira de você vencer o pecado é obedecendo a palavra de Deus. Porque o pecado é a transgressão da palavra de Deus, é a desobediência da palavra dele. É você fazer aquilo que está fora da palavra. Então, a quarta maneira de você vencer o pecado é guardando a palavra de Deus dentro do seu coração, obedecendo e praticando ela. O salmista ele deixou bem claro, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus, nós conhecemos ela, mas ela não está guardada no nosso coração, a gente acaba pecando. Vem o desejo, vem a tentação, a gente acaba caindo. Agora, quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração, está guardada dentro de nós, você vê que ele disse escondeu. Geralmente você esconde algo de valor. Então a palavra de Deus, ela tem que ser algo valioso para você. Você tem que guardar ela muito bem guardada dentro do seu coração. Porque quando vier o desejo, a tentação, se a palavra de Deus estiver no seu coração, você vai fazer a vontade dele. Agora, se o que estiver no seu coração é a vontade, é o desejo de pecar, de satisfazer a sua necessidade carnal, você vai acabar satisfazendo a vontade da sua carne e pecando contra Deus.
Então, os 4 conselhos que eu te dou são esse. Dependa do Espírito Santo, seja guiado por Ele, não pelas suas vontades. Ore, tenha uma vida de oração, se fortaleça em oração. E o terceiro conselho, se afaste de quem te afasta de Deus, se afaste das más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. E o quarto e último conselho, guarde a palavra de Deus no seu coração e obedeça a ela. Você vai praticar, obedecer aquilo que tiver no seu coração. E se for a palavra de Deus, você vai obedecer a ela e ela vai produzir bons frutos na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Vinícius Nascimento, líder espiritual da Igreja Internacional Fé em Cristo, e essa foi mais uma mensagem de fé para edificar e abençoar a sua vida. Você que gostou desse vídeo, dessa mensagem, curta, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos divulgar o Evangelho e a Palavra de Deus. Se inscreva em nosso canal também, ative o sininho de notificação. Toda vez que colocarmos um novo vídeo, você será notificado com isso. Todas as quintas-feiras estaremos colocando novas mensagens de fé para que Deus venha edificar e abençoar a sua vida. Bom, eu quero falar agora sobre o ministério dos 318 valentes, que nós temos aqui no Ministério da Igreja Internacional Fé em Cristo. Bom, como funciona o Ministério dos 318 valentes? Você se torna um patrocinador, um provedor da obra de Deus. E você patrocina uma pessoa da sua família, um familiar, um parente, um amigo talvez, que esteja precisando de auxílio, ajuda e cobertura espiritual. Alguém que precisa de salvação, cura, libertação, um milagre da parte de Deus. Todo mês você vai contribuir com a sua oferta, um valor que Deus colocar no seu coração para estar ajudando esse ministério e a obra de Deus. Você todo mês estará contribuindo com um valor, você estará depositando a sua oferta na nossa conta bancária e essa pessoa, talvez empresa, o próprio negócio, você pode patrocinar também, você que tem o seu comércio, a sua empresa, ainda que seja pequena, que você esteja começando agora, mas já coloque ela na direção de Deus. Toda vez, assim que você realizar o seu depósito, mande no nosso WhatsApp o seu comprovante e o seu nome e da pessoa que você está patrocinando. Assim que você o fizer, nós estaremos escrevendo o seu nome e dessa pessoa no caderno dos patrocinadores. E todos os dias, homens e mulheres de Deus estão orando nesse caderno e estarão cobrindo a sua vida de oração. Constantemente levamos esse caderno para o monte também, e eu não tenho dúvidas que Deus ele vai abençoar a sua vida e responder todas as orações que serão realizadas por você e por essa pessoa que está sendo patrocinada. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar no nosso WhatsApp, que nós estaremos tirando todas as suas dúvidas. Mas todo mês você vai estar contribuindo com essa oferta. E eu não tenho dúvidas que você ajudando a obra de Deus, Deus fará a obra dele na sua vida e vai recompensar e abençoar você. Os seus sonhos serão realizados. O nosso WhatsApp também está à sua disposição para você fazer pedidos de orações, tirar dúvidas e também colocar sugestões de pregações que possamos estar colocando aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.